Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Pode Mediar. Espero do fundo do coração que sejam todos bem, hoje nesse frio jataiense, né? Estamos aí preparando aí para o inverno, já na entrada. Tá um pouquinho frio, né? Aqui na nossa cidade, aqui já tá aí, interior de Goiás, tá um pouquinho frio. Mas isso não nos impede de vir aqui e falar da nossa doutrina consoladora que tanto nos conforta e tanto nos puxa a orelha para que sejamos cada vez melhores, né? E hoje, continuando então os nossos estudos sobre a obra O Céu e o Inferno, né? Dando sequência a um capítulo importantíssimo, que é o capítulo 7, que fala justamente, o título do capítulo, né? As penas futuras segundo o Espiritismo. Nós estamos dando sequência ao estudo do Código Penal segundo a doutrina espírita. Então tem muita coisa para ser falada. E antes de tudo, né? O Cláudio aqui já me entregou e vamos fazer a devida propaganda. Eita coisa boa! Dia 24 sábado de junho, em vez de ser sábado agora, no outro sábado vai acontecer novamente o Juninão do Bem. Eita coisa boa, hein? No mesmo local do ano passado, lá no Clube dos Maçons, o valor do ingresso, olha, só R$10. Não, top demais. Pra quem foi no ano passado, viu quanto que foi bom, quanto foi divertido. Nossa, cada comida gostosa, atrações, tudo foi muito, muito, muito bom. Lembrando que para quem quiser ingresso, Cláudio, aqui no Centro Allan Kardec, né? Pode vir aqui. Ou entrar em contato com a gente nas redes sociais, ou comigo também. Eu acabei agora, nesse exato momento, Cláudio acabou de me entregar alguns ingressos. Então, quem aí tem na livraria aqui do Centro Espírita Allan Kardec. Então, quem tem meu contato, tem contato aí comigo. Só pedir que o ingresso tá na mão. Quem quiser vir aqui ao Centro Allan Kardec e venha adquirir o seu, porque pensa na festa vai que ser boa, outra coisa. Nos veremos lá. Preparar a jabutina e bora. Então já fica aí divulgado, Juninão do Bem. E uma coisa muito importante, gente. Olha, tanto que bom, né? Brincadeiras à parte, divulgações à parte. Mas, querendo ou não, é uma forma de caridade muito genuína e muito profunda, né, e bonita, porque é através desses eventos, né, que os centros, as casas espíritas arrecadam as suas finanças, né, o dinheiro para conseguir se manter. E vamos fazer uma reflexão aqui bem simples antes da gente iniciar esse programa. Vocês já pararam para pensar o quão bem o centro nos faz? Tem vezes que a gente está tão assim, a gente vem aqui, assiste uma palestra, recebe um passe, toma uma água fluidificada, que qual que é o preço disso? De graça. 0,800. Mas vocês já pararam para pensar no valor disso? Que isso tem? Então é muito importante que a gente retribua essas coisas. Falando na água fluidificada, né? Vi ela ali, senti uma vontade de tomar aqui, né? Aproveitar. Então, vamos pensar nisso. Então, ir nesses eventos, além da gente se divertir, encontrar os nossos amigos, dar uma descontraída sensacional, a gente também ajuda os centros a se manterem e a continuarem fazendo esse trabalho maravilhoso que eles fazem. Então, gente, junta o vovô, junta a vovó, o titio, os amigos e vamos todo mundo lá prestigiar. Dia 24, em vez de ser esse sábado, no próximo, lá no Clube dos Maçons, a partir de 4 horas da tarde. Outra coisa boa. Comer pamonha, espetinho, o canjica, os trem. Nossa senhora, muita coisa boa, bom demais. Espero ver todos vocês. Lembrando, ingressos aqui comigo, só entrar em contato que a gente leva até você, a gente faz essa parceria. Beleza? Antes de mais nada, então, né, agora antes do nosso programa, vamos fazer uma oração para nos sintonizarmos. Pedirmos à espiritualidade amiga que nos abençoe mais um episódio, que nos transmita, né, as informações adequadas, que possamos fazer esse estudo e esse estudo nos ajude a buscar e nos ajude a ser também. Não adianta a busca se a gente não segue, né? Mas nos ajude a ser cada vez pessoas melhores. Porque hoje, dando sequência, né, então nos estudos, nós vamos continuar a falar então sobre o Código Penal da Vida segundo a doutrina espírita. E aí, pensando então nessa ideia, vamos fazer a oração de Jesus Cristo, que de uma forma simbólica, né, ela possa então nos acalentar, acalmar os nossos corações,
possamos então nos sintonizar agora neste momento aqui para esse programa e que possamos tirar essa meia horinha para estudar então e fazer esse momento valer a pena e através desse estudo viver melhor. Vamos juntos? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo e qualquer mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para hoje e todo sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. Amém. Que tenhamos um excelente programa. Vamos lá então? Recapitulando, né? Nos episódios anteriores, nós estávamos comentando justamente sobre a questão de justiça. E nós falamos várias questões muito interessantes, como a questão da condenação perpétua, a questão sobre como que ocorre o processo, né, de perdoar, né? A doutrina espírita traz uma questão muito legal da questão do progresso, que é uma lei para todos, em que fala que, primeiro, é necessário o arrependimento. Então, o arrependimento ele não é tudo, né? A justiça, ela não é cega. Então, primeiro a gente tem que se arrepender. Ok. Depois do arrependimento, a gente expia. Então, a gente paga por aquilo. E depois dessa expiação, vem a reparação. Que não adianta, por exemplo, eu me arrepender, pagar por aquilo, sofrer, né, na pele, colher aqueles frutos, mas não reparar. O que seria esse reparar, de acordo com o Evangelho? Seria, no lugar do mal, plantar o bem. Seria retribuir com bondade, seria encontrar benevolência, seria praticar boas atitudes. E dessa forma, então, ocorre essa reparação dentro desses patamares. Então, começa pelo arrependimento, depois do arrependimento vem a expiação, né, que seria nada mais nada menos do que colher aquilo que a gente planta. E aí, posteriormente, então, numa finalização, seria a reparação, praticando-se através de atitudes de bondade. E aí é onde a gente viu, né, que é muito interessante a gente pensar que o Código Penal da Vida, segundo a doutrina espírita, diz que nós somos imperfeitos. E pelo fato de nós sermos imperfeitos, isso gera os nossos erros. Então, os nossos erros são uma consequência da nossa imperfeição. Desta forma, se Deus ele é amor, se ele é justo, não faz sentido ter uma condenação perpétua e que a gente fique a vida inteira sendo condenado por uma atitude que a gente teve. Até porque, se isso fosse verdade, ele não seria justo. E se isso fosse verdade, nada adiantaria o meu arrependimento. E na própria oração que Jesus Cristo nos deixou, perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Então ele nos mostra a questão da misericórdia e ele nos mostra com essas palavras a importância do arrependimento. Em que, lembrando da frase do Chico, apesar da gente não poder voltar atrás e fazer um novo começo, a gente pode começar agora e fazer um novo fim. Então é muito interessante pensar sobre essas questões. Olá, Norma Maria do Carmo, boa noite com Jesus, tudo bem? Muito obrigado pela sua mensagem, uma excelente noite, ótima noite para nós. Vamos estudar aqui hoje. Então, hoje, o que nós separamos para falar e para a gente comentar com relação a essa questão? Uma questão muito interessante que ele coloca, e eu achei assim muito, muito, muito interessante, foi da questão do seguinte, que a condenação, a prática de falar de penas eternas não tem sido mais um freio para conter os seres humanos. Como assim? Antigamente, falar que, olha, se você fizesse isso, você vai ficar condenado ao inferno e etc. E isso meio que segurava as pessoas a não fazerem coisas erradas. Só que hoje, isso não tem surtido mais efeito. Por causa de quê? Porque, querendo ou não, nós temos evoluído um pouco intelectualmente falando, na questão da inteligência, e percebido que essa ideia de inferno não faz sentido. É embaixo do solo inferno. A geologia está mostrando que abaixo do solo tem núcleo da Terra, com manto, magma, esse negócio de fogo eterno, e não tem nada disso lá embaixo. Entendem? À medida que o ser humano vai passando o tempo e vai se evoluindo,
algumas coisas já não servem mais para ele. E aquilo que limitava e segurava ele ali já não segura mais. E aí ele coloca uma questão muito interessante aqui no Evangelho, que diz o seguinte, que o principal freio, que vai ser realmente uma questão tipo, olha, que vai surtir efeito e que vai ser a coisa mais poderosa, é quando todos tiverem a consciência propriamente dita de que aquilo que eu faço, eu recebo. Aquilo que eu planto, eu colho. Se eu quero prosperidade, se eu quero bondade, se eu quero amor, se eu quero coisas boas, eu tenho que fazer isso para o meu próximo. A partir do momento que nós entendermos isso e colocarmos na nossa consciência, essa, de acordo com o Evangelho, vai ser o principal freio. Por quê? Porque nós entendemos, colocando isso na nossa cabeça, e a partir do momento que a gente entender isso, a gente vai falar assim, opa, peraí, eu não quero tristeza na minha vida. Eu quero felicidade, eu quero prosperidade. Eu não quero coisas ruins. Assim sendo, como Jesus nos disse, fazer ao outro aquilo que eu gostaria que fosse feito a mim. E é uma coisa que ele já vem falando há muito tempo. Só que nós não compreendemos propriamente dito, por quê? Nos falta ainda muita experiência. Só que se a gente observar, a vida está vindo justamente para nos ensinar isso. Observem, nós estamos na Terra para aprender. Como diria Emmanuel, a Terra é um educandário, é uma escola. O que ela quer nos ensinar? Reflitemos sobre as coisas boas que acontecem na nossa vida e reflitemos sobre as coisas ruins que acontecem na nossa vida. O que cada uma delas quer nos ensinar? Por que elas acontecem? É através desse raciocínio, desse despertar da consciência, que nós começamos a encaixar as coisas e ver que, opa, se eu levo a vida de uma maneira mais positiva, parece que as coisas estão ficando mais positivas para mim. Nossa, uma época eu tava meio ranzinhos, as coisas não deu nada certo. É a gente, através da nossa própria vida, através da própria experiência, começar a despertar para essas coisas. Aí o Evangelho vem claramente explicando essa ideia, que é o quê? Ué, mas por que Deus não ensinou isso já então? Por que a gente já não nasceu sabendo disso? A resposta é simples. Por que não se deve dar o peixe ao homem e sim ensiná-lo a pescar? Porque se a gente dá o peixe ao homem, ele tem comida por um dia. Se eu ensino ele a pescar, ele vai ter comida qualquer dia que ele quiser. O mesmo raciocínio são para os sentimentos. Se eu dou o sentimento ao indivíduo, a um ser, ele vai ter aquele dia. Se eu ensino a ele a construir e explicar para ele como que funciona e como que esses sentimentos afloram, ele vai tomar consciência através do livre-arbítrio, ele vai poder então fazer as escolhas e entender, propriamente dito que, opa, se eu quero então peixe, eu tenho que ir lá pescar. Mas eu aprendi a pescar com a vida. Se eu quero amor, eu quero receber amor, eu tenho que ir lá e entregar amor aos outros. Essa é a ideia. Para hoje, nós colocamos uma questão interessantíssima, que é isso aqui. Lembrando, né? Quando essa perspectiva da reparação estiver inculcada na crença das massas, ou seja, de arrependimento, a gente expia, paga pelo que fez, e aí depois com a bondade a gente repara, será um freio muito mais poderoso do que o inferno e as penas eternas, porque diz respeito à atualidade da vida. E o homem compreenderá a razão de ser das circunstâncias penosas em que está colocado. Ou seja, à medida que a gente realmente aprender isso, a gente vai entender por que a gente passa por essas situações. E por que as dificuldades vêm. As dificuldades vêm não porque nós mesmos atraímos. Porque, nossa, que onda de azar. Não, não é onda de azar. São causas e consequências. É a famosa lei de causa e efeito. Lei da semeadura, como quiserem chamar. Então, a partir do momento, a doutrina espírita vem justamente para nos falar, olha, lembremos da frase de Jesus. Olhai, orai e vigiai. Então, olha, observa, veja que realmente tem uma explicação plausível para essas questões. E aí ele coloca, nenhum espírito está nas condições de não melhorar nunca. De outro modo, ele estaria fatalmente destinado a uma eterna inferioridade e escaparia à lei do progresso que rege todas as criaturas.
Deus jamais abandona. O espírito deve melhorar em razão da sua própria vontade. Age bem ou mal em virtude do seu livre arbítrio. Aí aquela questão da escolha. Nós escolhemos. Aí aquela frase, né, que muito se fala. A felicidade não está nas coisas, está dentro. Sim. E acrescento. Ser feliz é uma questão de escolha. A pessoa que é verdadeiramente feliz não é aquela que não tem nenhum problema. Isso é ilusão. A pessoa que é verdadeiramente feliz é aquela que, com os problemas, ela decide ser feliz. Ah, Vitor, como? É rir para as paredes e falar, meu Deus do céu. Não. Mas o problema é ver o lado positivo dele. Ser feliz não necessariamente é ligado com Não. Talvez estejam pessoas que quase não riem e elas sejam muito mais felizes do que pessoas que passam o dia inteiro rindo. Já pararam para pensar sobre isso? Eu posso ser uma pessoa que ri o dia inteiro, mas eu sou uma pessoa extremamente infeliz por dentro. Aí vem até aquelas questões, né? A pior infelicidade do mundo é o palhaço que ri. E por dentro é triste. Olha a profundidade disso. A pior infelicidade do mundo é o palhaço que ri, faz as pessoas rir, mas ele tá triste por dentro. Então, realmente, o externo não é uma questão de dentro. De com as dificuldades, ver o que eu posso melhorar. É ver com aquela questão assim, observem, as coisas acontecem. Não depende da gente, beleza. Mas nós temos a escolha de lidar com essas coisas de maneira positiva ou lidar com essas coisas de maneira negativa. O ponto é como a gente tem lidado com essas coisas. E é o que ele justamente coloca aqui. E ele deixa claro, ninguém sofrerá as penas das faltas dos outros. Então, é justamente uma questão que o que acontece comigo, é porque foi por causa do fulano. Não, não foi por causa do fulano. O que acontece na sua vida é um fruto de pena própria sua, causada por você mesmo, pelas suas escolhas. Não, eu convivo com o fulano e o fulano fez isso pra mim. E eu sofro por causa da atitude dele. Por mais doloroso que isso seja, refletemos. O que a gente fez para permitir com que fulano tivesse a liberdade de fazer isso comigo? Quais foram as coisas que eu não deixei claro? Eu permiti com que ele estivesse no meu convívio. Eu permiti com que nós trocássemos energia. Então, eu tenho a minha parcela de responsabilidade. Mas o fulano fez aquilo. Sim, mas será que a gente conversou? Foi falado sobre isso? Então, existem várias questões. Várias questões. Às vezes, a gente tem aquele hábito de sempre colocar a culpa no outro. Mas esquecemos de fazer uma autoanálise e ver qual que é a nossa parcela diante disso. Todo acontecimento na nossa vida tem uma explicação. A pergunta é, nós temos tirado desses acontecimentos lições? Ou nós apenas nós pagamos caro por várias dessas coisas, né? Será que a gente tem pegado a mercadoria? O que seria essa mercadoria? A lição? Será que a gente está pegando a lição dessas coisas que a gente paga caro? Que tem coisa que dói, que machuca? E será que a gente tem preocupado saber o que elas estão querendo nos ensinar? É um ponto, né? E aí ele coloca: a punição mais imediata, sobretudo entre aqueles que são apegados à vida material, negligenciando o seu progresso espiritual, consiste na lentidão da separação da alma e do corpo, nas angústias que acompanham a morte e o despertar na outra vida, na duração da perturbação que pode persistir por meses e anos. Entre aqueles, ao contrário, cuja consciência é pura, que em sua vida identificaram-se com a vida espiritual e se desligaram das coisas materiais, a separação é rápida, sem abalos, e o despertar é pacífico e a perturbação quase nenhuma. Olha que interessante. Aqui ele coloca justamente sobre uma questão de como que vai ser o processo de desenlace, morte, né? Para aqueles que são muito apegados com a matéria e para aqueles que não são. Ele deixa muito claro, né? A punição mais imediata, sobretudo, entre aqueles que são apegados à vida material, negligenciando o progresso espiritual, então colocando, né, o espírito
abaixo da matéria, não entendendo que a gente aqui é um espírito com a experiência humana, né? Então nós estamos aqui tendo uma experiência humana e vamos voltar a ser espírito. Então a fase humana, aqui com essa carne, sendo João, ela é terminável, ela vai acabar. Mas o meu espírito não. Se eu valorizo demais isso aqui, se eu valorizo demais essas coisas aqui palpáveis, materiais, tem alguma coisa errada. E aí ele coloca, né? Consiste na lentidão da separação da alma e do corpo, nas angústias que acompanham a morte e no despertar na outra vida numa duração da perturbação, que pode persistir por meses e anos. Aí ele segue. Todos geralmente suportam com relativa intensidade os males, as dores e as necessidades que fizeram os outros experimentarem, até que o arrependimento e o desejo de reparação vêm e trazem um abrandamento, fazendo-os entrever a possibilidade de colocarem por si mesmos um fim a essa situação. Aí vem aquela questão, né, muito interessante. O arrependimento e a reparação, elas causam um certo conforto, porque é o quê? A dor, ela vem justamente para nos ensinar que algo de errado foi feito. Observem que a partir do momento que a gente se arrepende, verdadeiramente falando, e que a gente pede perdão, e que o perdão não vai ser tudo, me perdoa. Sim, mas é necessária a reparação, fazer o bem. É combater aquele mal com o bem. É fechar esse ciclo, né? Ele abranda. Então, a dor, ela passa. Mas ela persiste ali até este momento, né? E aí ele coloca uma questão que é o seguinte: não pensou não em si durante a sua vida e ninguém pensa nele e o lamenta depois da sua morte. Aqui ele deixa uma que eu destaquei aqui, que eu acho muito interessante, que é o seguinte: uma pessoa que reclama muito, nossa, morreu, desencarnou, e aí ninguém pensa em mim, que eu não sei o que tem, ninguém manda uma oração, cadê o pessoal? Nossa, eu morri, nenhuma oração recebi, no meu velório, que não sei o que tem, gente, cadê? Aí, mas peraí, você tá querendo receber atenção agora, sendo que em vida você não dava atenção pra ninguém? Como? Como que as pessoas vão lembrar quem é você? Como que as pessoas vão no seu velório? Como que as pessoas vão orar para você se você nem cultivou elas? Se você nem deu o mínimo para elas? Entendem? Que é justamente aquela questão. O que o amanhã me traz é o que eu faço hoje. É o que eu faço hoje. Aí ele coloca: lembremos das palavras de Jesus. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Eu estou em muita aflição. O que Jesus quis dizer com aflitos? São aqueles que estão arrependidos, que estão amargurados, que sabem que erraram, que sabem aonde está o erro. Isso gera aflição. Você está aflito. Oh, meu Deus, tipo assim, nossa, eu reconheço, estou reconhecendo, eu errei. Isso é aflição. É saber que errou. É saber que poderia ter feito diferente. Isso gera uma aflição, aquela inquietação. Esse é o primeiro estágio. Arrependa. Próximo. Mantenha resignação, fé na vida. A expiação vai vir. Por quê? Mas por que a expiação tem que vir, João? Para te ensinar a cabeça dura, a lei do retorno. Para te mostrar que aquilo que você planta, você colhe. Você está plantando limão, você não vai colher morango, você vai colher limão. E aí, é essa a ideia. A lei do retorno, a expiação, ela vem justamente dessa forma. Então você está falando para mim que a gente vai sofrer sempre? Não. De maneira alguma. A gente vai sofrer até quando nós estivermos praticando o mal. À medida que o mal diminui, o sofrimento diminui. Mas peraí. E se eu aumento o bem? A felicidade aumenta. Proporcionalmente. Olha que legal, né? Então, a questão é, a gente estuda, fala muito disso. Aqui as palavras são muito claras. Mas a questão é, nós temos vivido isso e colocado em prática? João, mas como é que eu vou viver isso? É aquela questão. Não é a gente querer, nossa, hoje vai ser, mas é tentar fazer um pouquinho por dia. Fala-se muito em metas, né? Metas, porque eu quero bater tal meta, eu quero juntar tanto dinheiro, pagar tal dívida, certo. E as metas pessoais? Como assim, João? Tentar ser mais paciente. Tentar dizer apenas a verdade. Tentar abraçar mais. Tentar dizer mais eu te amo.
Tentar valorizar momentos de qualidade. E assim por diante, por diante, por diante e por diante. Entendem? Esse é um ponto muito interessante. É muito importante que nós tenhamos metas materiais, metas aqui, porque nós vivemos na Terra. Mas é momentâneo. E além dessas, metas pessoais. Ter relações mais profundas, valorizar os meus amigos, valorizar a minha família. Quais metas nós temos colocado isso, né? E aí ele coloca: a misericórdia de Deus, sem dúvida, ela é infinita, mas ela não é cega. É preciso entender que Deus não é inexorável e que deixa sempre a porta aberta para o retorno do bem. Basta o quê? O livre-arbítrio em querer realmente fazer o bem. Porque aquela questão. Hoje, por mais que doa dizer isso, mas vamos lá. Nós estamos aqui estudando. Estamos tendo acesso a um conhecimento muito profundo que nos ajuda a ter uma qualidade de vida melhor. Beleza. Agora vamos lá. Nosso livre-arbítrio. Nós temos escolhido diariamente praticar o que a gente lê aqui? O que a gente tem estudado? Ou, eu vou lá no centro e tomo uma água, faço um passe e tudo, e aí é isso. Por que ser espírita? Por que estudar isso? Por que assistir isso? Por que falar disso, João? Por que estudar e falar para pessoas? Por que você faz isso? Fazendo uma pergunta para mim mesmo. É importante falarmos sobre isso. Eu tenho que agradecer muito a presença de vocês aqui e ter essa oportunidade. Porque muitas das vezes a gente tem aquela ideia de que, quem fala, nossa, não. Eu tenho que agradecer muito, eu devo estar muito atrasado. E aí, nessa encarnação, eu vim justamente com essa questão para falar, porque fala, escuta, tá servindo 2 vezes, até 3 vezes, né? Que tem que pensar também. Porque é aquela questão para ver se entra na cabeça. Entra. Entrar o quê? Esses ensinamentos. Que se a gente for observar, eles são simples. Resume-se em amor, em caridade, nas qualidades do coração. Certo? Sabemos disso. Nós não podemos chegar num ponto e virar, eu não sabia disso. Agora a pergunta mais profunda é: nós temos escolhido diariamente fazer essas coisas? Em ter mais empatia? Em arrepender das coisas erradas que a gente diz? Em suportar a expiação e ver que a lei do retorno, ela existe, é verdadeira? E buscar fazer o bem naquele lugar? O fulano foi lá, ele fez isso comigo, eu vou dar... Opa! Quando o fulano vier, oi fulano, bom dia, tudo bem? Como é que você tá? Você até quebra a pessoa no meio. Como assim? Eu tratei ela mal e ele tá me tratando bem? É quebrar o ciclo, né? Tem um filme excelente, muito bom, que me veio aqui na cabeça. Chama O Ódio que Você Semeia. Excelente, se puderem assistir. Retrata justamente essa ideia. Enquanto a gente continua maltratando o outro e fazendo o outro, a gente vai continuar num ciclo, numa bola de neve que não vai ter fim. A partir do momento que escolher sair fora e falar, não, aqui eu não quero. Me causa sofrimento, me causa angústia, me causa aflição. Eu não quero isso pra mim. Eu quero coisas diferentes. Eu quero bondade. Eu quero fraternidade. Eu quero amor. Eu nasci pra isso. Ser humano é isso, ter valores. Desenvolvê-los. Eu quero isso. E aí é uma questão ligada com a escolha. Então, o mais profundo que agora, nesse momento, nesse programa, eu gostaria de deixar para todos nós é: vamos escolher sermos pessoas cada vez melhores. Vamos no nosso dia, quando nós acordarmos. O que é o acordar? É mais uma oportunidade. É menos um dia na Terra. Não, é mais uma. Mais uma oportunidade para ir lá e fazer diferente. Repito a frase do Chico: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Então é uma nova oportunidade, é uma nova luz. Obviamente tem dia que é difícil, lá no serviço, na família, tem dia que é difícil, mas é claro, porque eles vêm para nos experimentar, para nos treinar, para nos mostrar os nossos limites. Então é meu limite, então eu devo ficar aqui, é isso. Até onde eu consigo. Não, mas é para reconhecer até onde a gente vai, para a gente tentar melhorar.
Quando uma situação assim acontece, eu saio da estribeira. Eu fico estressado que só. Então, essa situação, ela vai voltar a acontecer de novo. Ela vai voltar. Ela vai. Exemplo. Quando vem um monte de gente conversar comigo e falar de problema e tudo, eu fico sem educação, que não sei o que tem. Beleza. Então, você já reconheceu isso. Reconheceu isso? Ok. Essa situação vai acontecer de novo. Quando ela acontecer, coloque na sua cabeça: opa, essa situação que eu já sei que eu me estresso. Aqui tá meu limite. Então, vamos lá. Vai começar. Ixi, eles vão começar. Vai vir. Então, calma. Senhor Jesus Cristo, me abençoe. Me dá um pouquinho. Vamos lá. João, eu não vou conseguir. Hoje a gente... Não vou, mas eu acho que eu consigo ficar calado e... Não bate boca com ninguém. Opa, progresso. Na próxima. Certo, fulano? E vai melhorando a cada dia. Observem, as pessoas vão mudar, mas as situações praticamente são as mesmas. É justamente o que a vida quer nos ensinar. E aí, pra gente finalizar o nosso programa de hoje, olha que questão interessante. As penas que o espírito sofre são uma consequência da sua imperfeição, de suas paixões, do mau uso das suas faculdades e a expiação das faltas presentes ou do passado. E aí ele coloca: o sofrimento está ligado à imperfeição. É uma consequência dos excessos, da falta de equilíbrio. Seja ela o tédio da ociosidade, a falta de trabalho, a falta de amor. E aí, olha o fechamento que ele coloca. Tal é a lei da justiça divina, a cada um segundo as suas obras, no céu como na terra. No próximo programa, nós vamos discutir uma questão, uma interessante reflexão, que é o seguinte, e aí eu gostaria já de deixá-la aqui, para que então no próximo programa a gente responda juntos, que é... E hoje a gente comentou uma questãozinha lá do peixe, né? Mas na semana que vem, para a gente finalizar essa questão do Código Penal, a gente vai fechar com um ciclo que é: por que Deus não nos criou perfeito? Por que nós somos criados imperfeitos e por essa imperfeição gera o meu sofrimento? Porque eu tô buscando a minha perfeição. Por que Ele não nos criou perfeito? Por quê? Eu gostaria que vocês refletissem sobre isso. Na semana que vem será o final deste capítulo. E aí nós vamos trazer algumas mensagens do Emmanuel que vão justamente sintetizar tudo o que nós vimos e comentamos aqui. Como tarefa de casa, deixo a vocês. Pensem, por que nós não nascemos perfeitos? Por que Deus não nos criou assim? O que será que Ele queria nos ensinar, nos fazendo simples e ignorantes? Reflitem sobre isso. São cenas de um próximo capítulo. Beijos a todos vocês no próximo episódio, na próxima semana. Um beijo a todos e até semana que vem.